Nessa aula vamos falar um pouco da concepção de morte e pós-morte no Antigo Testamento. O que será que acontece com a pessoa ao morrer? Que concepções o Antigo Testamento nos traz de morte e que possibilidades ele nos dá para o pensar o pós-morte? Antes de entrarmos no assunto de cabeça, é importante considerarmos que a revelação que nós temos no Antigo Testamento, para nós cristãos, é uma revelação parcial. Então, alguns limites do pensamento veterotestamentário serão expandidos depois no Novo Testamento. Na nossa disciplina, Teologia do Antigo Testamento, estamos olhando apenas para essa primeira parte do Antigo Testamento. E algo importante quando pensamos no tema da morte, do pós-morte no Antigo Testamento, é sabermos que boa parte do Antigo Testamento considera a existência do ser humano apenas nessa vida. Não há um enfoque muito sólido no Antigo Testamento para o que nós chamamos do pós-morte. Não há muitos textos, não há muita preocupação no Antigo Testamento de pensar essa realidade humana após a sua morte. O foco maior é no que acontece nessa vida, na fidelidade de Deus para com o seu povo nesta vida, na fidelidade do seu povo, na obediência do povo a Deus nessa vida. Por isso é que nós não temos uma ênfase muito clara no Antigo Testamento, mas temos algumas sugestões interessantes. Lá no texto do Gênesis 2:7, e nós já vimos isso na aula de antropologia bíblica, o texto nos diz que Deus forma o homem do pó da terra, faz uma espécie de boneco de barro e sopra nesse homem o fôlego de vida. E então esse homem se torna um ser vivente. Há uma concepção de morte no Antigo Testamento muito interessante, é aquela que descreve exatamente esse ato criador de Deus, só que da frente para trás. Em vez de descrever o ato criador, seria o desfazimento desse processo. Nós encontramos isso no texto de Eclesiastes, capítulo 12, verso 7, que diz: "E o pó volte à terra como o era, e o espírito ou o sopro, o fôlego, volte a Deus que o deu." Portanto, a concepção mais básica de morte no Antigo Testamento é quando o sopro, o fôlego divino, se separa do pó, do corpo. O Antigo Testamento, portanto, não tem uma perspectiva muito ampla sobre uma vida após morte. O capítulo 14, verso 14 do livro de Jó diz o seguinte: "Morrendo o homem, porventura tornará a viver?" Ou seja, durante boa parte do desenvolvimento do pensamento veterotestamentário, não havia uma compreensão de vida após a morte. O que havia era a compreensão de uma espécie de morada dos mortos, ou lugar para onde os mortos vão, chamado de Sheol, às vezes traduzido por morada dos mortos ou inferno, com uma concepção diferente de inferno que nós teremos posteriormente. Não inferno como um lugar de juízo, mas o inferno simplesmente como um mundo inferior, para onde vão os mortos, e por isso é que se enterram, por exemplo, as pessoas, para o mundo inferior. Nós podemos encontrar expressões disso, por exemplo, no Salmo 6, verso 5, "Pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor?" A ideia é que, portanto, os mortos não têm algum tipo de vida após morte, né? Na morada dos mortos ninguém poderia exaltar o nome de Deus. No Salmo 115, verso 17, também temos: "Os mortos não louvam o Senhor,
nem os que descem à região do silêncio. Há mais ou menos uma espécie de geografia sagrada no Antigo Testamento, em que nós temos a terra como lugar dos seres vivos, o céu como lugar dos seres celestiais, que poderíamos aí chamar de Deus e os seus anjos, os seus servos angelicais, e o submundo, aquilo que está debaixo da terra, como o lugar dos mortos. Não há, portanto, uma preocupação muito sólida e extensa na concepção do Antigo Testamento quanto ao que acontece com o ser humano no pós-morte, se há uma vida, se não há. A ideia mais básica que temos é que quando o corpo se separa do fôlego, então o corpo vai para esse submundo, né? Vai para a morada dos mortos e lá não há nenhum tipo de existência, nenhum tipo de vida. Essa é a ideia mais básica, né, em que a morte é simplesmente o fim dessa vida e a preocupação principal do Antigo Testamento é com essa vida aqui. Essa perspectiva, sem dúvida, será desenvolvida em outros textos do Antigo Testamento, com uma menor ênfase, e depois no próprio Novo Testamento. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na palavra de Deus. Vimos na primeira parte dessa aula que o foco principal do Antigo Testamento é nessa vida. Não há uma preocupação muito grande em esclarecer aquilo que acontece no pós-morte. Há uma visão muito simples da realidade da morte, como separação entre o corpo e o fôlego, dado por Deus, e, portanto, uma ideia também simples em que os mortos, ao morrerem, vão para debaixo do solo, vão para o submundo chamado de Sheol, ou mundo dos mortos. Mas nós temos alguns pequenos textos, principalmente de datação mais tardia no Antigo Testamento, que já começam a articular algumas ideias diferentes. Não são ideias predominantes no Antigo Testamento, mas já se encontram ali em desenvolvimento. Por exemplo, lá no capítulo 26 de Isaías, verso 19, o texto diz: os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho da vida e a terra dará a luz aos seus mortos. Nós sabemos que os capítulos 24 a 27 do livro de Isaías contém assim uma linguagem que nós chamaríamos mais escatológica ou mais apocalíptica, com uma referência futura, com uma referência a essa ação final de Deus. E nesse texto, portanto, do capítulo 26, verso 19, encontramos já no início do desenvolvimento de uma ideia de ressurreição, uma ideia do pó voltar, do pó que constitui o ser humano voltar à vida. Essa perspectiva também será desenvolvida no livro do profeta Daniel, principalmente vinculado à ideia de ressurreição como uma recompensa divina pelo martírio, por aqueles que foram perseguidos pela sua fé e que,
vieram a morrer pela sua fidelidade a Deus e que, portanto, essa morte não seria o estágio final. Nós temos, por exemplo, em Daniel, capítulo 12, verso 2, o texto dizendo: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Aqui um texto de tom mais apocalíptico, encontramos também o início do desenvolvimento da compreensão de uma ressurreição como juízo final. Verso 13 do capítulo 12 de Daniel também diz: tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Esses textos, o texto de Isaías e o texto de Daniel, são o início de uma articulação de pensamento teológico do Antigo Testamento que de fato vai se consolidar apenas no Novo Testamento. Nós temos entre o Antigo e o Novo Testamento aquele período em que muitos chamam de período do silêncio de Deus ou período do silêncio profético, e é interessante notar que exatamente nesse período, dentro da cultura e do pensamento judaico, dentro da teologia judaica, várias possibilidades de pós-morte estavam se articulando. Isso porque, por um lado, nós temos uma ênfase maior na vida aqui no Antigo Testamento, por outro lado, alguns textos, como nós vimos o de Isaías e o de Daniel, começavam a articular a ideia de uma ressurreição. Duas figuras muito presentes nos evangelhos, os saduceus e os fariseus, são exemplos de como esse pensamento sobre o pós-morte ainda estava se articulando. Os saduceus acreditavam na imortalidade da alma, mas não acreditavam numa ressurreição do corpo. Os fariseus, por outro lado, acreditavam na ressurreição do corpo. Se você lembrar, o apóstolo Paulo, que era, antes da sua conversão, um fariseu, ele vai escrever a sua carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, e ele vai falar exatamente da ressurreição do corpo. Então, é importante que saibamos que esses limites do pensamento veterotestamentário, eles precisam ser complementados posteriormente por aquilo que nós teremos no Novo Testamento. Portanto, a perspectiva mais abrangente de morte no Antigo Testamento é de que a vida se encerra aqui e de que os mortos vão para o Sheol. Uma perspectiva menos acentuada e que se começa a articular nos textos proféticos é de que haverá uma ressurreição e que nessa ressurreição nós seremos julgados por Deus ou para receber a resposta à nossa fidelidade ou o juízo pela nossa perversidade. Essas ideias se desdobram no período entre o Antigo e o Novo Testamento e serão melhor articulados no Novo Testamento, que fala, sem dúvida, da nossa ressurreição do corpo.